Pessoal, boa noite. Então vamos nos aquietando, né? Para que a gente consiga sintonizar com esse ambiente maravilhoso aqui que os mentores prepararam para a gente. Vamos começar então com a leitura do Evangelho. Olha, aqui na frente tem mais lugares, viu? Com a leitura do Evangelho, que está no capítulo. É o deixai vir a mim os pequeninos, instrução dos Espíritos. É João, o Evangelista, 1863. Disse o Cristo, deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras tão profundas na sua simplicidade não fazem apenas um apelo às crianças, mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa na matéria, sujeita ao jugo dos instintos, e ainda não integrada na ordem superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e em seu benefício. Jesus queria que os homens entregassem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo apelo lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Assim, ele submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi a flama que espancou as trevas, o clarim matinal que tocou a alvorada. Foi o iniciador do Espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e obedecer de maneira mecânica. É necessário que o homem siga a lei inteligente, que lhe revela a sua universalidade. Meus bem-amados, eis chegados os tempos em que os erros explicados se transformarão em verdades. Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas. Nós vos mostraremos a correlação poderosa que liga o que foi ao que é. Eu vos digo, em verdade, a manifestação espírita se eleva no horizonte, e eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Isso, então, é a mensagem de João, o Evangelista, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, com essa mensagem belíssima de João, né, nos exortando que deixai vir a mim os pequeninos, não é só as criancinhas, mas também aqueles infantes de coração, de moral, né? Infantes de intelectualização, para que a gente possa acolhê-los a todos. Então, neste mar de energia maravilhosa, vamos agradecer ao Pai a possibilidade desse encontro. Que os mentores espirituais, já desde os primeiros alvores da madrugada, estavam aqui, neste ambiente, organizando, higienizando, trazendo para cá aqueles espíritos que estão em tratamento, para se beneficiarem de tudo aquilo que acontecer aqui hoje. Que Jesus possa ser conosco, agora e sempre. E assim seja. Bom, eu separei para a gente refletir hoje uma reflexão interessante, que se chama Reencarnação e Disciplina Mental. Será que tem a ver a reencarnação com a disciplina mental? Né? É uma pena que a gente não tenha o projetor aqui nessa sala, né? Porque esse projetor aqui é só de lá de baixo. Quando tem palestra lá, que enche tudo, o pessoal sobe, então aqui passa o que está acontecendo lá embaixo. Tá? Então, vocês vão ter que ficar olhando para minha careca, tá bom? É uma pena porque os slides dizem bastante a respeito da lição.
Então, se a gente for lá no Livro dos Espíritos, na questão 330A, o Kardec pergunta: então a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, quer dizer, da vida, né? Como a morte o é para a vida corporal? Como sempre, curto e grosso, o Espírito de Verdade responde: certamente assim é. Na 331, ele pergunta: todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? O que vocês acham? Todo espírito está lá do lado de lá, né? Já apto a estar reencarnando, eles se preocupam com a reencarnação? Quer dizer, nós, quando estamos lá, vamos nos preocupar com a nossa reencarnação? O Espírito de Verdade responde que muitos dos espíritos que lá estão nem pensam na reencarnação e nem sequer conseguem compreender. O doutor Inácio nos diz que a grande maioria dos espíritos que desencarnam chegam do lado de lá sem saber que já estão do lado de lá. E continuam achando que estão na vida comum aqui da matéria. É claro que aqueles que estão um pouco mais lúcidos, com o tempo, com a orientação dos mentores, vão se encaixando, vão refletindo e vão conseguindo entender, né? Mas aqueles mais atrasados, aqueles mais desequilibrados, muitas vezes ficam lá o tempo todo, nem sabem que estão do lado de lá, acabam reencarnando muitas vezes compulsoriamente e nem sabem que vão voltar para cá. Então, essa é a questão. Depende de eles estarem mais ou menos adiantados, né? Para poder entender um pouco mais a questão. Para alguns, a incerteza em que se acham do futuro, que os aguarda, é uma punição. Então, pela incapacidade de entender as leis divinas, muitos espíritos acham que a reencarnação é uma punição. A reencarnação, muito pelo contrário, é uma medida pedagógica que nos enseja a recomeçar a partir da formação de novos hábitos. Por que é que a gente reencarna? Para vir para cá e tentar esquecer os egos do passado, formar um ego novo, um pouco mais esclarecido. Tanto que a nossa principal tarefa aqui na vida, o Celso que adora falar isso nas palestras dele, né? A principal tarefa nossa é nos melhorarmos. Não é ser boa mãe, não é ser bom profissional, não é ser um político maravilhoso, nada disso. É nos melhorarmos. O resto é consequência. Porque não adianta nada uma pessoa ficar lutando, por exemplo, eu que sou mulher, lutar para ser uma mãe, boa mãe, tentar orientar o filho, às vezes é severa demais, às vezes solta demais, porque nós somos assim. Né? Nós não temos ainda o equilíbrio. Então, a questão é essa: não adianta a gente passar pela reencarnação sem formarmos novos hábitos. Hábitos que nos ajudem a entender as leis divinas, a vivenciar melhor e a olhar para o outro e ver no outro um ser semelhante a nós mesmos. Agora, como a gente ainda não alcançou, né, esse domínio sobre nós mesmos, a gente carece oportunamente de voltar ao corpo de carne, e assim será quantas vezes forem necessárias. Agora, a Terra está passando por um processo de mudança para vir a ser um mundo de regeneração. E como é que isso acontece? Como é que isso se dá? Né? Tudo questão de energia. Tudo questão de energia. Se a pessoa desencarnou, está do lado de lá, mas não consegue ter a energia vibracional capaz de viver num mundo melhor, então não volta para cá, vai para outro. Isso não é punição, é lei natural. É lei natural. A chance é dada para todo mundo de maneira igual. O livre-arbítrio existe para todos. Só que, se a gente não utiliza bem do nosso livre-arbítrio, se a gente não muda os nossos hábitos, se a gente não se torna uma pessoa melhor,
as consequências virão. Necessitaremos de novas encarnações. Aonde? Para onde o nosso perispírito for atraído. Pela lei magnética, é lei física do universo. E não é punição de maneira nenhuma. Agora, o doutor Inácio diz assim, que lá o pensamento do espírito é muito acelerado. E em contato com a matéria densa, quando a gente reencarna, o pensamento tende a se desacelerar um pouco. E aos poucos a gente vai aprendendo a controlar esse pensamento. Agora, tudo depende das escolhas que a gente faz, né? Porque, na realidade, lá na vida espiritual, tudo é muito mais difícil nesse sentido, o controle do pensamento. E aquilo que a gente é de verdade, do lado de lá, aparece no nosso rosto, na nossa estampa. Tanto que a gente vê em vários livros, é só procurar no seu Google que a gente encontra, né? Fotos de espíritos, por exemplo, os espíritos obsessores, abraçando uma pessoa que está lá com um copo, bebendo, fumando e tal, e a face daquele espírito é uma face feia, nariguda, com mãos, parecendo mão de bruxa, que nem aquelas bruxas do filminho que a gente assistia quando era criança, né? E chegando ao ponto, às vezes, do espírito estar num desequilíbrio tão grande que ele vai perdendo a sua forma humana, podendo se tornar com a forma de um bicho, como uma cobra, como uma ave de rapina, como um dragão, né? Isso se chama licantropia. Para quem acha que eu estou falando assim uma coisa muito, né? É só procurar nos livros de André Luiz. O André Luiz nos mostra e explica o que é a licantropia. O espírito vai perdendo a sua personalidade de uma tal maneira que ele vai se animalizando de uma tal maneira que, dependendo das suas atitudes, ele vai se tornando uma coisa ou outra. Inclusive, muitas vezes, vai perdendo tanto a sua forma que vai se tornando numa bola, um ovoide. Esse é o estágio mais triste para um espírito, porque para voltar de novo à forma humana, precisa de, às vezes, séculos de tratamento, de muito cuidado dos mentores, e é claro, assim que ele retornar um pedacinho de memória, de inteligência, ele aceitar os ensinamentos novos para poder ir se reconstruindo. Então, a importância da reencarnação é fundamental. Agora, na questão 332, o espírito pode apressar ou retardar o momento da reencarnação? Pode. Ele pode adiantar, se ele quiser demais, e procurar meios. Se os mentores não o ajudam, ele busca meios próprios, muitas vezes. Por exemplo, se grudando em moçoilas desprevenidas, fazendo sexo livre à vontade, até que elas engravidam. E ele acaba nascendo ali. Muitas vezes não consegue, muitas vezes tem aborto, é uma situação muito triste, porque aí depois ele volta para a espiritualidade de novo, frustrado, porque ele não conseguiu o que ele pretendia. Ou, então, retardar. Não, eu tenho medo, não, eu não vou conseguir, porque vai ser muita coisa que eu vou ter que passar tudo de novo, eu não vou dar conta. E aí o Espírito de Verdade diz que entre os espíritos também existem covardes e indiferentes. Claro, somos nós. Muitas vezes nós somos covardes para muitas situações, muitas vezes nós somos indiferentes. Indiferente à dor alheia, indiferente ao que acontece na nossa frente, né? Nós somos assim. Isso ainda faz parte de nós. Então, do lado de lá também isso acontece da mesma forma. Agora, nenhum espírito procede dessa maneira, ou adiantando, ou atrasando a sua reencarnação, sem sofrer as consequências. Por quê? Porque é como se um doente estivesse se recusando a tomar um remédio.
Ou toma remédio demais, de qualquer jeito, e acaba exacerbando a dose, né? Então, é a mesma coisa. Agora, o livre-arbítrio é uma coisa que nós temos que aprender a fazer boas escolhas, estando aqui, aproveitando ao máximo essa nossa encarnação. Agora, as nossas tendências, as nossas inclinações vêm à tona da nossa personalidade. E se a gente não reencarna, por certo, a gente não vai conseguir superar isso. Porque é aqui na Terra, em contato com a dureza, vamos dizer assim, da vida material, porque ela nos cerceia. Meu espírito está presinho aqui nesse corpinho, agora careca, né? Então, se a gente não reencarnar, a gente não ia conseguir superar as nossas deficiências. A reencarnação, na realidade, é uma verdadeira universidade para os espíritos, né? Porque se a gente não controlar a nossa reação, como é que nós vamos controlar o nosso pensamento? E aí do lado de lá, o nosso pensamento solto, você pensou, pum, aconteceu, pensou, pum, aconteceu. É complicado demais, para nós em primeiro lugar. E é claro que os mentores todos tomam muito cuidado com isso e vão ajudando as criaturas a irem se ajustando para conseguir uma melhor rota, um melhor caminho. Agora, a reencarnação nos ensina a ser mais contidos. A lei divina nos possibilita o renascimento em condições que algo nos possa acrescentar. Então, o importante é isso. Ninguém nasce aqui só para espiar, só para passar dor. A gente nasce aqui para aprender, para modificar o nosso moral, né? Para poder reerguer a nossa moral. Essa é a função da encarnação. Não é uma punição, não é só resgate e prova, né? Mas é a chance de aprendizado novo. Num novo corpo, com uma outra família. Às vezes é a mesma, em diversas posições diferentes, mas se estamos juntos ainda é porque precisamos juntos aprender alguma coisa para avançar. Então, do berço ao túmulo e do túmulo ao berço, o doutor Inácio diz o seguinte: existe muito mais do que genética funcionando. Porque o pensamento, ele determina os fenômenos da ordem material. Então, o que a gente pensa acaba acontecendo na vida da gente. Porque nós vamos formando, vamos cristalizando e vamos nesse caminho, e as coisas vão acontecendo de acordo com o que nós queiramos. Eles não acontecem, os acontecimentos não são aleatórios. Nós vamos criando tudo. Agora, existem espíritos simpáticos, que antes de reencarnar, combinam com os mentores, né? E se propõem a fazerem tarefas maravilhosas em prol da humanidade. Aí aqui tem uma foto da Madre Teresa e outra foto do Chico debaixo do abacateiro, com aquela multidão em volta dele, né? Então, esses espíritos simpáticos e afins, eles realmente se atraem para uma convivência em comum. Os bons se atraem e os maus também. Essa atração é lei natural. Vibrou, está sintonizando com alguma coisa, né? Agora, quem está interessado realmente em amar Jesus, se oferece para essas tarefas de sacrifício junto à humanidade, trabalhando no resgate da coletividade humana. Agora, existem esses expoentes que todos nós conhecemos, são vários na história do mundo, né? Mas existem aquelas pessoas anônimas que fazem coisas fantásticas, que o Fantástico não mostra, que a Globo não fala nada, né? E estão lá, fazendo aquilo que se propuseram a fazer quando vieram para o lado de cá. Estão ganhando a sua encarnação, estão crescendo mais ainda moralmente. E aí o doutor Inácio fala assim, depois da morte do corpo, do lado de lá, a nossa função é educar o pensamento. Para quando a gente voltar para cá, conseguir educar a palavra. Porque esses dois caminham juntos, né? E assim fica no círculo vicioso. Aí desencarna,
educa mais o pensamento. Reencarna, educa mais a palavra. E assim por diante. Na espiritualidade, mais do que na Terra, a nossa saúde depende daquilo que a gente pensa. Porque é o que eu falei, né? Nos livros do André Luiz, do Dr. Inácio, tantos outros livros, o Hamed, tem vários, inúmeros livros, que nos mostram, a Joana de Ângeles, que nos mostra que o pensamento nos comanda. Então, do lado de lá, um pensamento livre e doido para fazer coisas, né? Cria muito mal ou pode criar muito bem. Então, a nossa saúde, a saúde do nosso perispírito, depende daquilo que a gente pensa lá também. Assim como aqui na Terra. Os nossos pensamentos nos direcionam para atitudes, para convivências que vão nos prejudicando a tal ponto que as próprias células do nosso corpo começam a enfermar. Tudo pensamento. Existe um livro que chama Você Pode Curar Sua Vida. É da Louise Hay. É uma pessoa que trabalha com saúde. Ela teve um câncer e a partir daí ela começou uma campanha. Quem procurar na internet, Louise Hay, Hay. Tem vários livros dela e ela mostra a força do pensamento na nossa vida. Tanto na matéria quanto no espírito. A defesa orgânica se resume na defesa do espírito. Se o espírito é forte, está equilibrado, o corpo permanece com uma defesa boa. O perispírito do lado de lá e o nosso corpo físico do lado de cá. Corrigir a forma do nosso corpo significa educar o nosso pensamento. Na espiritualidade, pela plasticidade do espírito, né, o que a gente é de verdade se reflete muito. Então é aquela foto que eu falei do espírito obsessor ali, aquelas unhonas, aquelas coisas, em cima de um cara lá na bancada de um bar. Isso se reflete exteriormente. E por isso o espírito sofre. Por exemplo, André Luiz, no nosso lar, ele conta da vergonha que ele tinha de estar naqueles andrajos, tudo rasgado, roto, sujo, fedido. Ele imagina, eu, um médico, como é que eu posso estar desse jeito? Então o espírito sofre, principalmente aqueles que são os mais orgulhosos e vaidosos, né, com a própria forma, sofrem, mas só que o pensamento dele estava daquela forma. Por isso ele estava ali naquele local, preso ali ainda, atrelado ali, ficou lá por 8 anos. Só depois disso, quando ele pediu socorro, ele conseguiu ser resgatado, foi para o hospital para se tratar. E aí depois, quem não leu O Nosso Lar ainda ou não viu o filme, procure que vai entender direitinho a questão. Agora, na Terra a gente não pode, o doutor Inácio é muito gozado, ele fala, na Terra a gente não pode falar tudo aquilo que nos dá na telha. Claro que não, porque senão a gente não vai ser aceito. Se eu viesse aqui e começasse a falar um monte de palavras que não são convenientes dentro de um centro, as pessoas nunca mais me chamariam para vir aqui. E eu não poderia, o próprio grupo não aceita. E lá fora da mesma forma. Se a pessoa é muito espontânea demais e fala tudo que lhe vem na cabeça, ela acaba ficando sozinha. Ou no máximo com outros que fazem a mesma coisa, aí ficam brigando entre si. Somos forçados a gente educar o verbo para manter a língua mais quieta dentro da boca. Com o passar do tempo, esse hábito vai sendo criado e a gente vai aprendendo um pouco melhor. Mas a disciplina mental, aqui chegamos no título da nossa conversa, né? Ela é a base para a evolução do espírito. Se eu não tiver disciplina mental, eu não vou conseguir ter bons pensamentos, não vou conseguir ter boas palavras e não vou, consequentemente, ter boas ações. Então, a evolução do nosso espírito depende da nossa disciplina mental. E aí a gente tem que se esforçar no trabalho, por quê? Uma pessoa que não está conseguindo fazer as coisas da maneira, pensar como gostaria de pensar,
Falar até que segura um pouco, dá umas mordidas na língua e tal, mas aquilo fica engasgado, e aí a pessoa acaba até adoecendo de tanto engolir sapo, né? Então, se a pessoa não consegue ainda este controle, o doutor Inácio nos dá todo o evangelho, o Chico falava, o Divaldo fala, Dona de Anjos fala, o melhor tratamento é o trabalho. Nada que uma vassoura não resolva. Então a gente precisa, é claro que a vassoura é um símbolo, né, do trabalho, mas trabalhar de qualquer maneira, sabe, ajudar alguém em casa, atender bem alguém que bate a porta, trabalhar mesmo voluntariamente em algum local, aí então a gente dá um salto um pouquinho melhor. Se isto for feito com tranquilidade, sem vaidade, sem arrogância, né? Porque isso não é acolher. Se eu vou lá, por exemplo, ajudar num asilo, mas sou arrogante com os velhinhos, brigo com os velhinhos, não, você não pode fazer, olha, cuidado olha o que você fez, derrubou isso, não sei o quê. Não adianta nada. Ou então estou lá na fila da sopa, estou servindo os pratos. Aí alguém fura a fila. Você já cai de língua em cima, vai lá para o final da fila. Vamos chamar essa pessoa num canto, vamos conversar, vamos falar da importância que todos têm que ter a mesma postura, no sentido de que todos precisam ser respeitados. Ah, mas é que eu sou muito idosa. Todos aqui estão passando por um problema, tanto que estão numa fila da sopa. Todo mundo está sofrendo, e assim por diante. Então, o trabalho é o melhor remédio. E mudar crenças, né, gente? Nada daquilo, ah, já estou velho. Não, eu tenho tempo. Eu estou com 74. Tenho muito tempo ainda para fazer um monte de coisa. Ah, isso não é para mim, viu? Olha, eu não me dou muito bem com tal coisa, mas eu posso, eu vou conseguir. Fazer como Paulo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, se a gente crê mesmo em Jesus, se a gente acredita no Evangelho, a gente encontra forças para fazer coisas até que a gente não gosta, coisas até que nos machucam, nos faz sofrer um pouco, mas vai beneficiar alguém. Nunca vou conseguir. Não, eu consigo. Se todo mundo consegue fazer tal coisa, por que eu não vou conseguir? Mas eu nunca tenho sorte, viu? A vida não é feita de sorte. A vida é feita de capacidades. Se a pessoa se sente capaz, ela vai e desenvolve, do jeito dela. Pode não ser aquela maravilha igual o outro fez, mas ela vai fazer do jeitinho dela, né? Então, o trabalho é o melhor remédio para as nossas dores em geral. Qualquer trabalho de natureza edificante é essencial para que a gente crie novos hábitos. E aí o doutor Inácio termina esse capítulo dele dizendo assim: inventem moda na caridade. Quer dizer, quando a gente começar a inventar moda na caridade, a gente vai se dar muito bem. Vai se dar muito bem mesmo. E para a gente finalizar a nossa conversa, eu peguei um trecho do Evangelho, lá no capítulo 20. É uma mensagem do Henri Heine, é Paris, 1863. A reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual. Eu parei nessa frase aqui, eu fiquei um monte de tempo pensando nela. Falei, gente, olha que frase pequena, curta, que diz tudo. A reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual. Quer dizer o quê? A reencarnação é que nos dá a certeza de que somos filhos de Deus e nos eterniza como filhos de Deus e tendo possibilidade de avançar, porque é para isso que Ele nos criou. Chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre pode ser retomado. Quer dizer, depois que ele desperta no mundo espiritual e consegue perceber tudo aquilo que ele deixou de fazer, a vergonha bate, ele fica chateado, às vezes se frustra muito, mas os mentores o ajudam a sair dessa e preparar uma nova encarnação. Se preparar para uma nova encarnação.
Ele vê, sente que apanhou de passagem o pensamento daqueles que o precederam. Quer dizer, ele aprendeu um monte de coisa com um monte de gente antes dele. Então, por que não utilizar isso? Aí ele entra de novo na lista, no trabalho, amadurecido pela experiência, para avançar mais. E todos os trabalhadores, da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não mais murmuram, eles adoram. Quer dizer, mesmo aquelas pessoas que agora começaram a entender Jesus, começaram a estudar o Evangelho, quer dizer, são os trabalhadores da última hora, estão chegando de alguma forma, para o trabalho no Evangelho. Então, eles conseguindo compreender, principalmente através dessa doutrina maravilhosa que nos ensina a respeito das leis divinas, então aí ele consegue, ao invés de choramingar pelo leite derramado, trabalhar em gratidão ao Pai. Esse adoram que ele falou aqui é isso. Não é que fica adorando a Deus. Acredita em Deus, na sua paternidade, na sua bondade e na nossa capacidade individual de avançar. E aí os livros que eu usei, o Evangelho, o Livro dos Espíritos e o livro Espíritos e Deuses, do Dr. Inácio, pela psicografia do Bacelli. Tá? Quem quiser aprofundar, tá aí. Espero que tenha trazido para vocês a possibilidade de uma reflexão a respeito da importância da gente valorizar a nossa encarnação. E não falar, não, isso aqui eu não dou conta, não deixa, na próxima eu faço. Eu não sei nem se eu vou conseguir a próxima. Quando vai ser isso? Então vamos aproveitar que estamos aqui. Então agradecemos a Deus pela oportunidade dessas reflexões maravilhosas. E que nós possamos, neste momento de oração agora, onde os passes vão ser dados, refletirmos a respeito de como tem sido a nossa vida e o que pretendemos fazer com ela. Porque, como o Chico dizia, modificar o passado a gente não pode, mas daqui para frente é conosco. Nós podemos fazer um novo futuro. Que assim seja. Aquelas pessoas que já foram estão anotadas para receberem o passe na salinha, pode se dirigir para lá. E os demais vão tomar o passe aqui no salão mesmo. Senhor Jesus, Mestre muito amado, é com o coração cheio de alegria que chegamos ao final desta festa de luzes, onde encarnados e desencarnados são tratados pela tua bondade divina, através dos teus servidores, esses médicos, enfermeiros, trabalhadores do espaço, que vão junto às energias da matéria, nas florestas, nos rios, e trazem para cá os elementos necessários para os tratamentos. Obrigado. Obrigada ao Pai de amor. E que o Senhor Jesus possa abraçar este mundo tão conturbado, levando ao coração das criaturas a doçura, a paz, a benignidade. Que cada um de nós tenha claro a importância de mantermos o nosso pensamento firme. Pensamento no bem, pensamento no amor e não na destruição. Que nós possamos ser coartífices dessa pleiade de espíritos maravilhosos que buscam ajudar a toda a humanidade. Obrigada, Jesus, e ser conosco por mais esta semana. Que assim seja.